Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Lição de número 5, que diz: Deus abomina a soberba. No livro de Provérbios está escrito, entre muitas coisas que Deus abomina, estão os olhos altivos, e altivez e soberba andam juntos. Um sentimento de superioridade anda junto com a soberba. A jactância, a presunção andam junto com a soberba. Então, que Deus fale conosco através dessa lição, possamos sermos humildes para agradarmos a Deus. Porque diz a Bíblia Sagrada que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus nunca confiou e nunca confiará nada a um soberbo, porque soberbos não glorificam a Deus, somente a si próprios. O soberbo é aquele que pode achar que seu grau cultural, intelectual é superior. E quando ele vê alguém que ele acha que o nível dele de conhecimento não está à altura, ele despreza, ele deixa de lado, não sabendo que no contexto espiritual Deus pode dar, em uma questão de segundos, uma sabedoria que sobrepuja todo o conhecimento adquirido por alguém, só para humilhar quem anda na soberba. No mundo secular aí, nós classificamos e colocamos no alto patamar quem tem um PhD em alguma ciência humana, tem 5, 6 cursos superiores, alguém que se destaca, fala inglês, fala espanhol, fala francês, no mínimo 3 idiomas. Esta pessoa, no íntimo, pelas suas realizações, seu esforço, se não tomar cuidado, a soberba lhe come por dentro. No âmbito espiritual, todo servo de Deus deve saber que todo conhecimento adquirido lá fora e aqui dentro serve, contribui para glorificar o nome de Jesus. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos o capítulo 4 de Daniel, cujo conteúdo consiste em um testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. Ele foi submetido a um estado de loucura resultante de sua soberba, que o levou a viver como um animal no campo por 7 tempos, até que Deus o tirou daquela condição. Ao final desse período, Nabucodonosor reconheceu a soberania do Deus dos cativos de Judá. A história revela o que ocorre com os que se exaltam e se tornam soberbos ante a majestade do Todo-Poderoso. A trajetória de Nabucodonosor demonstra a soberania divina sobre toda a criação, pois nenhuma criatura pode usurpar a glória de Deus. O episódio ilustra também que a misericórdia e a justiça divinas
são capazes de salvar o homem arrependido. O que é soberba? É alguém altivo, orgulhoso, que se acha grandioso e que se acha magnífico. Nabucodonosor, como imperador poderoso que era, deixou as glórias das conquistas, o sucesso do seu empreendimento subir e lhe devorar aos poucos, a ponto que ele se exaltou e disse: eu sou o grande Nabucodonosor. Só que ele se esqueceu de que grande mesmo só Deus. Ele podia olhar para o jardim suspenso da Babilônia e se gloriar, como se gloriou. O jardim suspenso da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construídas para deixar de boca aberta qualquer um que as visse. A minha memória não está muito boa do passado. Se eu citar algumas dessas maravilhas e falhar, é porque a idade, o negócio vai ficando complicado. O templo de Diana dos Efésios era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Zeus Olímpico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O mausoléu de Helicarnasso, que foi construído por um grande imperador, que perdeu a sua esposa que ele amava tanto, então ele construiu praticamente um magnífico palácio, mas lá estava o corpo dela. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. As pirâmides do Egito eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Se faltou alguma, a memória já está falhando, então fica com essas aí. É importante saber que lá na Babilônia tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A prova da soberania divina, Daniel 4, 1 e 3. E essa soberania divina é uma doutrina bíblica, que diz, em poucas palavras, o seguinte: 2 pontos. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Senhor. Ele não é mandado, não é comandado, Ele domina, Ele controla, Ele tem o poder. E alguém acha, os modernos pregadores acham que podem manipular a Deus. Modernos ensinamentos acham que se citar um versículo bíblico e dizer está escrito, podem forçar Deus a fazer alguma coisa. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele achar que deve fazer. Agora, Ele faz alguma coisa se servir para glorificar o nome dEle. Ele não faz nada para alguém se gloriar. Eu peguei a Bíblia, abri no versículo, mostrei para Deus e disse: Deus, só tem que cumprir o que o Senhor escreveu, ou senão o Senhor... Eu não vou nem citar o que essas pessoas são capazes de fazer. São pessoas cujo entendimento é desse tamanho. O cérebro é o cérebro, vou dizer, de camarão. Pensa que tem do camarão, o cérebro dele, imagine isso. Essas pessoas têm essa mentalidade. Podem rasgar a Bíblia, pode fazer o que quiser, Deus só vai fazer se Ele quiser, porque Ele é Senhor. Nabucodonosor achava, pensava que Deus não estava no controle, mas ele sentiu na pele o quanto Deus pode abater alguém que se acha grande. Nabucodonosor, chamado por Deus para um desígnio especial, Jeremias 25, 9. Agora, isso significa que Deus levantou esse homem para fazer um desígnio determinado por Ele, para
ser usado como instrumento de castigo para o seu povo. Não é que ele era um servo fiel, porque ele era um idólatra, ele era alguém mau, que matava reis das formas mais cruéis, matava filhos de reis da forma mais terrível, fazia as coisas mais abomináveis. Isso quer dizer que Deus levanta alguém, confere a ele um certo poder para exercer o seu juízo. Karl Marx, o fundador do comunismo, ele disse assim: se o meu povo não tivesse sido tão massacrado, tão perseguido, exterminado, eu não teria sido levantado como um chicote de Deus para castigar estas nações que fizeram isso com o povo judeu. Ele mesmo se achava, se considerava um instrumento de juízo. Veja quantas desgraças o comunismo trouxe para o mundo, para afligir, para açoitar essas pessoas que trouxeram o mal contra o povo judeu. Segundo a história, Nabucodonosor reinou na Babilônia no período de 605 a 562 a.C. Foi um rei de Deus, dominador de todas as coisas, levantou para um desígnio especial, permitindo que o seu reino prosperasse e crescesse em extensão. O profeta Jeremias diz que Deus chamou a Nabucodonosor, meu servo. Jeremias 25, versículo de número 9. Quando você lê algumas afirmações da Bíblia, você tem que entender o teor e o peso dessas palavras. Meu servo, em alguns lugares, é alguém que serve a Deus com interesse, alguém que está ligado a Deus, que está disposto a obedecê-lo de uma forma toda especial, obedecê-lo 100%. Agora, servo é aquele que serve aqui e Deus determina para ele de antemão o que ele tem que fazer. Então, duas coisas totalmente diferentes. Basta você entender: o servo permanece na presença do seu Senhor e glorifica e exalta e faz a sua vontade, sabendo e entendendo quem é Deus. Com esse servo aqui já tem um esquema preparado para ele, já tem uma trajetória traçada para ele, que Deus determinou para ele seguir e para ele cumprir, até o dia que ele se encontra com Deus, que lhe traz a sentença. Ele mostra que o homem nada é. O homem é frágil. Há uma sentença na Bíblia que diz que é o homem. O homem é pó, que é o homem é mortal, que é o homem é limitado, que é o homem é falho, fracassado muitas vezes e propenso a reconhecer os seus erros, se a soberba não lhe for comer a alma e o entendimento, a ponto de fazê-lo se tornar uma pessoa tão inflexível que morre com suas condutas reprováveis sempre. Mas graças a Deus que existem aqueles que Deus ensina, aprendem e nunca mais desviam daquilo que aprendem. Na verdade, Nabucodonosor foi um instrumento divino de punição do povo de Deus. Israel foi castigado por ter abandonado o Senhor e tomado o caminho da idolatria e dos costumes pagãos. Deus tem tanto zelo por esse povo, que no decorrer da sua história, nós temos esse povo sofrendo amargamente, porque erraram o caminho. No decorrer da história de Israel, é uma história que é permeada por sofrimento, por destruição, por sangue, porque sempre quiseram fazer a sua própria vontade. E todo o servo de Deus que sabe a vontade de
Deus quer fazer a sua, sofre até entender os desígnios de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na vida dele para que ele cumpra, e se ele não cumprir, sofre até aprender a cumprir a vontade do Senhor. A soberba de Nabucodonosor, o que é soberba? Soberba é altivez. Altivez. Altivez porque tem dinheiro. Já viu um rico, muito rico, cumprimentar um pobre, pai, mãe, analfabeto. Já viu alguém de uma alta posição entrar na casa de um pobre, tomar um cafezinho com o pobre? Ele se gloria do que tem e se gloria do que é. No âmbito espiritual, ninguém deve se gloriar do que Deus o constituiu, mas deve ficar feliz em ser um instrumento de Deus. Há pessoas que eu conheci, glória a Deus, que eu fui cumprimentar ele, dar a paz do Senhor, que ele era pastor fulano de tal, e esse título só vale se você tem autoridade espiritual, porque um mero título dado por homens, se não é reconhecido por Deus, não se tem peso neste título. O título só vale se você é reconhecido lá em cima. Aí você comanda pela autoridade espiritual, não precisa gritar, esbravejar, espernear. Veja a autoridade espiritual de Moisés, ele mandava e o povo obedecia. De vez em quando o povo recalcitrava, penava, mas ele tinha autoridade espiritual. O povo obedece um líder pela autoridade espiritual que Deus investe nele. Não adianta você agir como um ditador, não adianta você agir como um déspota espiritual, não adianta você se impor pela força se você não tiver autoridade espiritual para comandar. Aí sim você é realmente alguém investido por Deus. Altivo. Eu peguei na mão do camarada, nem olhou para a minha cara. Hoje, como dizem, aqui no sentido que já perdeu tudo, porque todo soberbo, ele perde tudo que tem, no âmbito espiritual e também no âmbito material, porque Deus ensina o soberbo o seu lugar. Eu quero dizer uma coisa, que a pior coisa que tem, não é ser soberbo lá fora. Deus é bonita, e muitas vezes Deus abate. Não, o pior tipo de soberba é soberba dentro da casa de Deus. Eu sou. Como é que você é, se você não tem poder nenhum? Porque lá fora eles estão na ignorância, né? Deus nem às vezes nem considera pela ignorância deles, mas aqui dentro é diferente. aleluia. Lá fora é uma coisa, nem sabe de nada, mas aqui a coisa pesa, porque eu sou um. No Velho Testamento, quem ousou dizer isso? No Novo Testamento, o outro também ousou. No Velho Testamento, Deus disse: eu sou o que sou. Transliterado ao pé da letra do original hebraico. Às vezes eu me confundo, não é porque eu não sei, não, eu confundo. A minha cabeça, como eu digo, já estou ficando velho. Transliterado ao pé da letra significa aquele que chama a existência que não existe e faz existir, aquele que tem o poder, aquele que nada lhe é impossível, nada lhe é vedado, ele pode fazer tudo. E lá no Novo Testamento, no grego, Jesus disse: antes que Abraão fosse levar seu filho para o sacrifício, antes que ele existisse, antes daquelas coisas, eu sou. Prim Abraham egnostai ego
em, e significa antes que ele existisse, eu sou. Então eu posso fazer, eu sou o Deus eterno, eu posso dizer que eu sou, porque na plenitude do que sou, não tenho dor de cabeça, não tenho enfado, não tenho estresse, não tenho cansaço, eu não tenho sede, eu não tenho sono, eu não tenho fraqueza, eu não tenho limitação, eu não erro, o homem faz tudo isso e muito mais. Então ninguém pode dizer que é, só Deus é o Senhor. Orgulho, orgulhoso. Aleluia. Eu sou o melhor cantor do Brasil. Pode ser que tenha alguém melhor e aí o camarada não sabe. Não está na mídia. Irmão, Pode falar. além do que a música do professor, teve um também que pegou dele, com uma sacradura de Israel, que evita tudo, se for evitar tudo. E a Grécia tem os melhores filósofos do mundo, do meu povo, para observar. E eles estavam pedindo ele para estar com eles. Ele não está a sabedoria dele na podia, né? Mas eles agradeceram pela sabedoria. E não botaram a Deus, não botaram a Deus. Orgulho, orgulhoso. Estava na cabeça. Não é assim. Como é que faz isso? O primeiro mundo, tá? Verdade. Eu sou o melhor. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu administro melhor. Eu sou o melhor pastor do mundo. E eu vi uma certa vez que existem os ministérios fracassados, entre aspas. Eu até levei em consideração aquela afirmação. São ministérios que não aparecem na mídia. São pessoas que não estão colocadas no patamar. Mas só que o que fazem glorificam a Deus e não a eles mesmos. Sua pregação, seu louvor, seu agir, seu administrar contribuem para a glória do nome de Jesus. Quer ver se a pessoa não é orgulhosa? Porque tudo isso aqui se extrai as raízes desse mal, a soberba, é o orgulho, é a altivez, é a magnificência, é a presunção, é a arrogância, é a imodéstia, a falta de modéstia, é a jactância e a vaidade. Convido um pregador famoso aí, convido. Eu pago para ver. Se eu tivesse dinheiro, eu ia até pagar, fazer um negócio aqui, eu ia pagar. Convida aí, se não é orgulhoso, se não é jactancioso, se não é vaidoso, se não é orgulhoso, se não é presunçoso. Vou fazer o congresso, pastor fulano de tal. Onde isso vai fazer? Vou fazer na cidade lá do Nova Fernandópolis. Quantas mil pessoas vai estar lá? Não tem 1000 pessoas não, tem 10 pessoas lá, só vai? Bom, aí a gente vai ter que rever a agenda aqui, a gente vai ter que ver os negócios aqui. Depois eu digo para o senhor, é igual um camarada lá naqueles tempos que a gente aprendeu muito. Ligaram, mas o evangelista devia ter feito isso, mas ele usou de estratégia. Ligou para o Dó Davi Santana, pensa no homem que ficou furioso, pensa no homem que ficou, nossa, você uma fera. E aí, o congresso é aonde? É aqui, no bairro da Manga. Quantas mil pessoas vai estar aí? Mas a grande inteira vai estar aqui, 10 mil pessoas. Então eu vou. Quando ele chegou e viu que não tinha aqui, meu Deus, os primeiros 20 e poucos minutos só foi para falar do que ele estava vendo, do que fizeram com ele, porque ele é importante, porque ele é isso, aquilo, aquilo outro. Importante e bom é o crente humilde que dá fruto para Deus e não é exaltado, e não é soberbo. Soberbo está muito doçoso. Apesar de ser um instrumento usado pelo Senhor, segundo o pastor Mateus Henry, Nabucodonosor foi o rival mais ousado da soberania do Deus Supremo.
do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido, transpassado pela presunção. Nabucodonosor ficou longos 7 tempos numa situação irracional, à semelhança dos animais do campo. Daniel 4, 28, 33. Só assim o soberano caldeu viu que o Altíssimo está acima dele. Olhou para a Babilônia, seus muros podiam passar 2 carros correndo com folga, praticamente inexpugnável, que podia sofrer um sítio por meses e meses e meses e não ser abalada com nada. Uma potência mundial olhou, e a soberba, quem sabe até olhou para o céu, né? Porque ninguém que é exaltado, ele olha para baixo. Olhar para baixo é símbolo de humildade, como aquele pecador. Um estava orando: eu sou dizimista, eu sou pregador, eu sou até cantor, eu sou contribuinte, eu não falto em culto. Tudo isso é bom, maravilhoso. Outra coisa boa se você fizesse isso aí, ou da escola dominical, ou do culto de ensino. Eu não falo nada, eu sou assíduo 100%. Eu não sou pecador igual esse, não. Eu sou um pecador. Esse tem que ir para o inferno, esse aí está arriscado, esse eu não quero nem contato com ele. Ele olhava para cima. O pecador batia no peito, olhava para baixo e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador mesmo, não mereço nada. Jesus disse: este desceu justificado, mas esse soberbo aí tem muito que aprender, porque o reino dos céus não é reino de exaltado. O exaltado que tinha lá em cima desceu para baixo, olhou para Deus e viu a sua glória. Viu a glória de Deus, viu a adoração dos anjos. Eu também não sei qual. Eu serei semelhante ao Altíssimo, ser criado, ele ser igual ao Criador. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Vou estabelecer meu trono do outro lado. O trono de Deus está aqui, vamos para lá. Vou pegar minha turma, vou pegar meus camaradas, meus amigos que me adoram, que estão do meu lado, porque tem sempre gente do lado do exaltado para fazer com que ele fique mais exaltado ainda. Você canta bem, né? Mas canta Jesus batiza com o Espírito Santo. Canta Jesus cura. Ai. Você prega e Jesus levanta paralítico. Você prega e acontece alguma coisa. Agora eu quero dizer com todas as palavras que lhe são cabíveis. 2 pontos, vou afirmar. Uma boa pregação muitas vezes não é vista no exterior, mas está funcionando lá dentro, está transformando lá dentro, porque paralítico pode receber cura e ir para o inferno depois que morrer e virar uma pessoa irreconciliável. Eu já vi gente desse jeito. Então, a melhor pregação é aquela que transforma lá dentro, no interior. É aquela que o povo olha e diz assim: preciso me santificar. O obreiro olha e diz assim: preciso mudar minha vida, eu preciso obedecer, eu preciso ser fiel, eu preciso ser mais crente, porque avivamento é para levar o povo de encontro ao sobrenatural e mostrar a glória de Deus. E a palavra complementada é para levar o povo a uma santificação e uma vida no altar de Deus para morar no céu. Por isso que eu vou dizer essa verdade espiritual: um bom pastor não precisa ser um bom pregador. Vou dizer de novo, se você não escutou, eu vou dizer de novo: um bom pastor não precisa ser um bom pregador, mas ele tem que ser um bom ensinador. Deixa os outros pregar, que tem dom. Se eu sou pastor de igreja, eu tenho obrigação de saber ensinar. Agora, me dá um negócio esquisito de tentar entender. Eu quero entender. Como é que o pastor é separado do ministério pastoral se ele não sabe ensinar? Como é que o pastor é separado para estar na frente do trabalho se ele não tem conhecimento bíblico? Então ele tem que saber ensinar. Pregar, se ele é esperto,
Eu conheço um pastor esperto por aí. Eu conheço muito. Conheço muito pastor esperto. Mas o cara prega melhor do que eu vou usar ele. Aparece outro. O cara prega melhor que esse aqui. Eu vou usar aquele lá. Daqui a pouco eu uso esse aqui. Rapaz, eu conheço um pastor assim. Eu posso até citar o nome dele, porque ele não vai ficar nervoso comigo. Eu considero ele como meu pai, pastor Zé Geraldo. Um dia, um pastor da mesa, diretor de Cuiabá, disse assim: Zé Geraldo, eu quero que você vá comigo lá em Miratinga, na festa. E ele falou assim: não, eu tenho alguém melhor do que eu, oh, meu Deus do céu, melhor do que ele. Eu tenho alguém que prega melhor do que eu. Quem que é? O diabo, Edson Espírito. Vou indicar ele para o senhor. Pastor, não está mais em Cuiabá. Jaci Pinheiro. Vou indicar ele para o senhor. Porque ele é muito melhor que eu. Agora, se fosse o soberbo exaltado, você não, eu prego, eu ensino, eu canto, eu faço e aconteço. Agora, o humilde, que todo obreiro aprovado é humilde. Ele sabe reconhecer quando erra, sabe reconhecer os seus fracassos, sabe reconhecer quando falha. O exaltado, ele nunca reconhece nada. E sempre as pessoas estão erradas. Mas vamos continuar, porque senão a gente não vai. Aí ele olha e diz: esta é a grande Babilônia. Voltando um pouco atrás, Satanás disse: eu sou também igual a Deus, eu tenho poder, não sei o que, Aí Deus já sabe, ele disse: você já foi, lançou de alto a baixo, perdeu o que tinha direito. Hoje está aqui, colocando a soberba em muita gente que não vigia. Soberba, exaltação, arrogância, prepotência, falta de humildade. Esta é a grande Babilônia que eu fiz, eu construí, eu sou grande, não tem imperador melhor que eu, não tem ninguém maior que eu sou melhor, eu passo por cima de todo mundo, eu arrebento, eu prendo, eu faço. Se tem alguém que está me incomodando, eu vou pisar nele até matar. Eu sou assim, eu sou Nabucodonosor, eu mando, jogo na fornalha, eu corto a cabeça, eu corto o olho, eu faço ficar cego, eu faço ficar mudo, eu faço ficar surdo, eu tiro o braço, eu tiro perna, eu faço o que acontece. Eu sou Nabucodonosor, eu sou grande, eu sou grande. Aí Deus olhou lá de cima, já tinha sido revelado. Olhando ali de cima, a sentença está lavrada. Passou de ti, Nabucodonosor, o teu reino. Com os animais do campo, tu vai comer capinha até aprender que o Altíssimo é Deus. Você não é nada. Glória a Deus. Alguém diz assim: aleluia. Nabucodonosor foi acometido, dizem alguns especialistas, de licantropia. A semelhança das lendas, e tem muita coisa na Bíblia que já serve para muita coisa por aí, por mal, né? Não é coisa boa. Tiram tanta coisa para ganhar dinheiro. Licantropia. Ele se tornou, no francês, loup-garou, um lobisomem. Só que não era um lobisomem. Era um homem cuja mente estava afetada e se tornou um irracional. Cresceu o seu cabelo, cresceu tudo, virou um monstro, um bicho, e comeu capim. Quem sabe até estava achando bom. Que coisa gostosa, capim. Se ele tivesse um raciocínio humano, mas não tinha um raciocínio animal, comia gostoso, todo dia comia, bebia. E chegavam as pessoas humildes e diziam: mas quem que é esse bicho aí? Assim, tem que esse bicho aí, mamãe, esse trem é feio demais. Isso é um bicho, é um boi, é uma vaca, esse trem é um lobisomem. Trem que é esse aí, mãe? Não, minha filha, escuta aqui, vamos chegar um pouco para cá, quem sabe ele escuta, mas ele acho que tem que se escutar, ele vai querer fazer alguma coisa com a gente. Esse aí é o grande rei Nabucodonosor. Ele era grande, exaltado, até que ele se exaltou tanto que
Deus o sentenciou. Por isso, escuta a lição da mamãe, escuta a lição do papai. Não seja soberbo, porque todo soberbo, o destino dele é comer capim. Aleluia. É comer capim, até entender que grande é só Deus. Se você é alguma coisa, respeite quem não é nada, porque a maior das virtudes é ser humilde e aprender até com quem não tem nada aparentemente para te oferecer. Daquele que chega no banco para receber o dinheiro, eu acho que isso acontece até hoje, bota a mão na almofada lá, carimba o dedo e bota no documento. Esse talvez, se for crente, tem uma coisa para ensinar para alguém que tem um alto grau de espiritualidade, porque para Deus não tem limite de sabedoria para auferir e conferir a alguém. Se alguém pede, ele pode surpreender. Por isso que eu já disse aqui e vou dizer de novo, que os homens que fizeram a diferença nas Assembleias de Deus do passado foram todos analfabetos. Só que os analfabetos que confiavam em Deus e se orientavam, e Deus dizia: faz, ele fazia; não faz, ele não fazia. Eu conheci aqui, ele foi do tempo do pastor Rodeio, se eu não me engano, deve ter feito o curso, pastor Antônio Francisco, eu acho que ele não tinha curso superior naquele tempo, eu não sei se tem até hoje, mas ele disse para mim, médico. Então, eu já vi ele dando ensino aqui, meu Deus do céu. Eu já vi ele dando ensino aqui, mas esse homem, no mínimo, é doutor em teologia. No mínimo, ele é doutor em teologia. Porque para ter uma sabedoria dessa, este homem não é qualquer um, mas não tem nem ensino médio. E tem que ficar de boca aberta quem tem alta cultura, porque o seu segredo é confiar em Deus, confiar na Bíblia e ser humilde e estar sempre aprendendo. Soberbo diz: eu não tenho nada para aprender. Eu não tenho nada. Se eu soubesse quem é esse camarada que ensina hoje, eu não estava aqui porque eu sou melhor do que ele. Alguém pode até dizer: eu sou melhor do que ele. Se eu soubesse que fulano ia pregar, eu não vinha nesse culto porque ele não tem nada para me oferecer. Se eu soubesse que era esse que ia cantar, eu não ia porque não tem nada para me edificar. Soberbo, exaltado, arrogante. Deus quer acrescentar no seu povo a humildade de saber que todo vaso tem algo precioso dentro dele. O que é? É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Se você reconhece que não é nada e Ele é tudo. Por que é que você está até... nem todo mundo, mas tem gente assim que está pensando agora, né? Como é que ele está dando esse ensino aqui? Como é que está? Eu disse para Deus: Deus, eu não sou nada não, eu não tenho nada não, mas vou abrir minha boca e vou deixar o Senhor falar o que o Senhor quiser, tá certo? Porque eu posso, na minha intelectualidade, eu posso errar. Eu sei que, humanamente falando, a mente humana pode interferir na revelação da palavra perfeita, mas eu estou deixando Deus falar e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Nabucodonosor proclama a sabedoria de Deus. Depois de passar por um arroxo desse, se não reconhecer que Deus é Deus, tem que voltar a comer capim de novo. Depois de ter experimentado a punição da sua soberba, Nabucodonosor se arrependeu do seu pecado e foi restaurado de sua tenência. Agora, como é que uma pessoa em estado irracional se arrepende de alguma coisa? Como é que uma pessoa transformada literalmente quase num animal tem entendimento de se arrepender e dizer: eu estou aqui, o negócio está difícil, eu só fiquei assim porque eu fui soberbo, eu fiquei assim porque eu fui exaltado, então eu vou pedir perdão. É porque Deus determinou um tempo determinado para que ele ficasse naquele estado. Ao se cumprir o último dia, a última hora, o último segundo, ele foi restaurado. E ao voltar em si e ver a sua situação e imaginar quantas pessoas não passaram por ele, quantos cachorros chegaram lá e cheiraram a cara dele. Esse não é da nossa turma não, isso aqui é diferente, é um bicho diferente. Quem sabe o totozinho chegou lá, cheirou o pelinho, a orelhinha dele. Isso aqui não é da nossa turma não. Quantos cachorros chegaram aqui? Isso é o bicho mais feio que a gente. Vamos sair para lá.
Então ele caiu em si e pensou: Deus não somente pode fazer isso, mas Ele pode me acabar a qualquer hora, qualquer segundo, a qualquer instante. Então eu reconheço que existe alguém maior do que eu. Sou poderoso, tenho nações, tenho reinos, tenho povos, tenho pessoas, eu mando, mas tem alguém maior do que eu, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isso levou a fazer uma proclamação acerca do eterno domínio de Deus. Daniel 4, 34 e 37. Abra sua Bíblia lá. A gente não leu a Bíblia até agora, mas abra lá. Daniel 4, 34 até o verso de número 37. O rei babilônico aprendeu que o Senhor, em sua soberania, é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Daniel 2 e 21. Deus tem este poder. Pode ler quem achar. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, que louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes. Eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar os que andam na soberba. Que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Deus está no controle. Seus desígnios são sondados. Nós entendemos o agir de Deus por trás das cortinas, mas Ele está agindo. Na Segunda Guerra Mundial, apesar de que a maçonaria se uniu, determinou a queda de Hitler, algumas pessoas não sabem disso. Mas uma das causas da derrota de Hitler foi que a maçonaria viu que ele ia atrapalhar seus projetos. Então se uniram para destruir. Hitler planejou atacar a Inglaterra. Determinada hora, determinado dia, pelo ar, uma grande espada. E o povo de Deus ficou sabendo. Uma das causas da Inglaterra não ser totalmente destruída foi que um grupo de crentes, não foram soldados, não foram milhares, não foram milhões, dobraram os joelhos. E sobrenaturalmente, em um tempo que não tinha nevoeiro, não havia possibilidade de acontecer, aconteceu. Um denso nevoeiro se estabeleceu sobre a Inglaterra, e antes desses aviões chegarem lá, aquele nevoeiro tomou conta de tudo. Eles não puderam nem achar a ponta do nariz, voltaram para trás, fracassaram, e a Inglaterra não foi destruída, porque um grupinho pequenininho de crentes que alguém acha insignificante, de roupa rasgada, de roupa suja, de chinelo sem chinelo, de dente ou sem dente. Eu estou com vontade de falar, deixa eu falar, não, Jesus, deixa eu ficar quieto, deixa eu falar, não. Dente sem dente, se uniu, orou
E o milagre aconteceu porque Deus está no comando. Humilhou o ditador que estava assombrando toda a Europa, porque um grupo de crentes orou a quem tem o comando, a quem tem o domínio. Deus fala novamente a Nabucodonosor por meio dos sonhos. Daniel 4, 4 e 9. Um sonho, o mesmo sonho duplicado, é uma profecia. O mesmo sonho, em detalhes, ou alguma coisa que se assemelha, é uma profecia que se cumpre. Deus adverte Nabucodonosor através do sonho, tanto no Antigo como em o Novo Testamento. Os sonhos eram um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. No caso do sonho que teve Nabucodonosor, seus lábios adivinhos nada puderam revelar. Nabucodonosor, estava pensando aqui, se falar com o leigo, você conhece Nabucodonosor? Mas está me xingando, que palavrão é esse? Está me xingando, isso é palavrão? Nabucodonosor, meu Deus do céu. O rei então se lembrou de Daniel, o único capaz de trazer a revelação do sonho que certa vez ele tiver. Daniel 2:1, 45, 4:8. E uma das características de Daniel era a humildade e a ausência de exaltação, de jactância e de presunção. Obviamente não se tratava de um sonho comum, pois era uma revelação divina acerca do futuro de Nabucodonosor. Apesar da narrativa, é importante frisar que hoje temos a palavra de Deus como canal revelador da vontade de Deus aos homens. Aproveitando, dá uma ênfase nesta afirmação: nenhuma doutrina pode ser alicerçada em sonho, visão e revelação. Infelizmente, muitas igrejas por aí, quando alguém lança uma doutrina na igreja, não tem nenhuma par bíblico, não tem nenhum respaldo bíblico, começam os sonhos, as visões e as revelações. Eu vi, fui no céu, Deus mostrou, mas está na Bíblia. Deus nunca vai revelar algo contraditório que não está na Bíblia. Deus nunca vai revelar algo que a Bíblia Sagrada não possa comprovar que realmente há alguma coisa lá que coadume com a visão, com a revelação. Eu vi, então todo mundo agora, eu vi, porque eu vi, todo mundo agora vai andar, os homens, os obreiros, vai andar de camisa de bolinha, porque no céu eu vi bolinha flutuando. As irmãs agora vão usar um lenço na cara, porque eu vi lá que a mulher tem que ser humilde, não pode mostrar a sua vaidade, então só aparece os olhos. Eu vi, e tem muita igreja assim, baseada em visão e em revelação, mas a palavra de Deus é a nossa bússola. Conta a visão, o que foi que você viu? Tá bom, você é uma pessoa experiente, tá bom. Vamos ver onde está isso na Bíblia, uma coisa que não tem. Então, se você teve uma visagem, leia a Bíblia, seja crente, aprenda a servir a Deus de verdade, para não trazer heresia dentro do povo de Deus, e o povo de Deus não se corromper, porque tem visão para tudo, mas está difícil ver uma visão que diga, olha que tem, mas está difícil. Deus me apareceu e mandou o povo ler a Bíblia. Deus me apareceu e mandou o povo comer a Bíblia Sagrada, ler mais, consagrar mais e viver mais a palavra. Está difícil, só coisa absurda, só coisa fora do comum, é só coisa, a coisa que não tem nem pé, não tem cabeça, não tem nada. Então vamos ficar com a Bíblia Sagrada. Quem está gostando de ficar? Quem não está? Não está, diga aleluia. Oh, meu Deus. Rapaz, eu acho que eu nasci com esse negócio. Eu vou ficar bom nesse aqui. Vou me aperfeiçoar mais. Eu sou soberbo, não. Mas eu vou ler. Eu gosto desse negócio. Eu gosto. Daniel é convocado. Daniel 4:8. Interpretar sonhos é uma habilidade espiritual de Daniel, reconhecida desde quando ele entrou na Babilônia. Daniel 1,
e 17. Era o dom de Daniel, interpretar sonhos. Tem gente que interpreta línguas, tem gente que tem revelação da palavra, discernimento de espírito, dom de poder, dom de maravilha. Ele tinha o dom de revelar os sonhos. Por isso Nabucodonosor contou-lhe o sonho que tivera e solicitou-lhe a interpretação. Daniel ouviu atentamente o relato do rei, pediu-lhe um tempo, pois estava atônito e sem coragem para revelar a verdade do sonho. Leia Daniel 4,19. Se fosse outro, diante de um rei, imagine alguém que está na Casa Branca hoje, e o presidente acredita em você. O presidente conta um sonho. Primeira coisa, não, isso aqui, aquele outro, para auferir vantagens materiais. Isso é coisa de gente soberba, que se deixou levar pela soberbia. E alguém que tem o dom, só se ele se aprofundar na lama, no pecado, e se tornar alguma coisa perto do irreconciliável, porque Deus não tira o dom. Só que existem consequências no uso dos dons espirituais. Deus vai chamar e dizer: expulsou demônio, falou em línguas, fez, e aconteceu. Mas olha, o que tu fazia no oculto e no secreto? Dizem um certo pregador, Moacir Ferreira, do tempo tudo, né? Diz que vai ter um telão no céu. Mostra para ele lá o que ele estava fazendo. Pregava, expulsava demônio. Mostra o que ele estava fazendo lá no oculto, que ninguém viu, que ninguém sabe, mas eu sei, eu vi. É por isso que o teu nome não está no livro da vida. Você enganou muita gente, enganou teu pai, enganou tua mãe, enganou o pastor, enganou o marido, enganou a mulher, enganou todo mundo, menos a mim. Por isso que você vai agora para um lugar quentinho, passar umas férias eternas no inferno, depois de lá que for. Então é isso aí. Já leu Daniel 4,19? Quem lê, quem está aí pode ler. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase uma hora, e seus pensamentos turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Os dons espirituais servem para a glória de Deus e não para a glória do indivíduo. O dom de profecia de muitos é usado, como no passado, para se destacar. Alá o profeta, vamos consultar o profeta, vamos consultar a profetisa. Deixa que o profeta venha até você, não vai atrás dele não, porque isso é antibíblico, a não ser que coincidentemente você esteja passando lá, entrou na casa da pessoa e está lá, vai orar e acontece. Não procure, porque Deus é que vem até você, Deus manda até você. Isto é bíblico, é uma regra inflexível. Deus mandou, vai até lá, pega, unge o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé. Então a ordem de Deus é: vai consultar, vai lá. E existem regras que podem variar também. Só que nenhum profeta usa o seu dom para engrandecimento próprio, a não ser para a glória de Deus. Vamos continuar. Daniel ouve o sonho e dá a sua interpretação. Daniel 4, 19 e 26. Nos versículos 9 e 18, Nabucodonosor conta a Daniel todo o seu sonho. O rei viu uma grande árvore de dimensões enormes, que produzia belos frutos, e era visível em toda a terra. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela, e os pássaros faziam ninhos em seus ramos. Versículos 10 e 12. O monarca caldeu viu também descer do céu um vigia, um santo. Esse vigia clamava forte:
derribai a árvore e cortai-lhe os ramos. Era uma ordem inflexível, porque toda a sentença de Deus já é planejada para ser executada sem misericórdia. Uma sentença correta, uma sentença em que, se analisar, não tem como refutar. E o doutor Rodney é acostumado a isso. A pessoa apresenta um argumento lá, ele apresenta outro, depende, ele refuta, o outro refuta, assim vai. As sentenças de Deus são irrefutáveis. Uma árvore majestosa, versículo 11, a árvore indicava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Ninguém na terra havia alcançado todo esse poder antes dele. Daniel declarou que aquela árvore que seria cortada era o rei babilônico. Daniel 4:22. Assim é a glória dos homens, como uma árvore que cresce e se torna frondosa e de repente é derribada. Da mesma forma, Deus destrói os soberbos. Havia um certo cidadão, determinado estado do Brasil, porque ele tinha dinheiro, capacidade e inteligência. Quando ele ia fazer os seus negócios, ele apertava a mão da pessoa, a pessoa ia embora, ele entrava no seu gabinete, pegava álcool e passava na mão, e repugnação de pegar na mão de um pobre. Isto é soberba, exaltação, jactância, altivez, presunção. O crente não deve ter isso. O crente deve ser filho de Deus. 7 minutos, termino antes disso. Juízo e misericórdia são demonstrações da soberania de Deus. Deus age com juízo, mas também age com misericórdia. Juízo é necessário e a misericórdia vem acompanhada, porque senão, quem é que pode subsistir diante de um juízo perfeito, se não houver a misericórdia entrando em ação? Porque Deus se lembra que somos pó, propensos a fracassar e a errar, e quem se humilha alcança misericórdia. Juízo e misericórdia são demonstrações da soberania divina. O texto, versículo 15, diz que a ordem divina era que o tronco com as suas raízes seriam deixadas na terra, indicando que a intenção não era destruir a Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer a glória de Deus. O rei foi tirado do meio dos homens e ficou completamente louco, indo conviver com os animais do campo por 7 tempos. Daniel 4:25. Depois Nabucodonosor voltou ao normal, mas logo em seguida seu reino foi sucedido por Belsazar, que, por profanar as coisas de Deus, perdeu o trono para Dário, o rei dos Medos, e morreu, foi morto. Leia lá Daniel 1 e passa para o versículo 31, porque se a gente ler todos os versículos aí, a gente vai perder um tempo considerável. Daniel capítulo 5, versículo 1, pula para o versículo 35, mas você leia na sua casa do versículo 1 até o versículo 35, só leia isso aí para uma referência. Daniel 1, pula para o verso 31. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Pula para o versículo 31. E Dário mesmo ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém. Não teve humildade, não aprendeu nada. Quem sabe ele era um dos que via Nabucodonosor naquela situação, não aprendeu nada. Isso me leva a entender que há pessoas que não aprendem nada e sofrem as consequências. É ensinado, e não aprende nada. Deus fala, e ele não aprende nada. É exortado, mas ele não aprende nada, e por isso sofre as consequências.
vê os outros sofrendo, em vez de tirar lições para a sua vida, não aprende nada. O papel dos anjos nos desígnios divinos. No sonho do rei, ele viu um vigia que descia do céu com a missão de proclamar o juízo de Deus, versos 14 e 15. No Antigo Testamento, os anjos tinham uma atividade mais presente na vida do povo de Deus. Em o Novo Testamento, eles continuam suas atividades em obediência ao Criador, porém, para a orientação da igreja, Deus concedeu o Espírito Santo que a assiste em tudo. Por que os anjos não aparecem mais? Porque deixamos de crer mais. A incredulidade entrou em muita gente, só que os anjos continuam ministrando em teu favor. Você não vê, mas eles são enviados por Deus ao teu favor. E anjo não se adora, anjo veio para servir. Mensagem de anjo não serve para lançar doutrina, usos, costumes em igreja. Está tudo estabelecido na palavra, eles jamais irão fazer isso. A pregação de Daniel, apesar de inicialmente ter sentido certo temor, após interpretar o sonho, Daniel deu um conselho a Nabucodonosor, que lembra a mensagem neotestamentária da igreja de Éfeso, Daniel 4:27, conforme Apocalipse 2:5. Leia lá, Apocalipse 2:5, dá tempo de ler. Será que temos coragem de fazer o mesmo diante dos poderosos desta terra? Apocalipse 2, verso de número 5. Lê lá. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Lembra-te, porque enquanto a vida há esperança. Aleluia. O pecado de Nabucodonosor em relação aos pobres. Daniel diz ao rei que ele deveria desfazer os seus pecados, praticando a justiça, usando de misericórdia para com os pobres. Daniel 4:27. Em outras palavras, antes do pecado pessoal da soberba, o rei estava pecando social e estruturalmente em relação aos menos favorecidos do reino. A atualidade desse ponto é tão verdadeira que a mesma recomendação de cuidado aparece em o Novo Testamento no contexto da igreja. Gálatas 2:10. A Revolução Francesa, Deus, pelas injustiças sociais. No palácio, abundância, os pobres passando fome. Revolução. Conclusão: Deus nos livre da soberba. Por quê? Porque você pode comer capim. Cuidado, pois ela é como uma doença contagiosa que se aloja no coração do homem e faz com que ele perca o senso de autocrítica, passando a agir irracionalmente. Eu sou o astro, eu sou o tal, eu sou o fenômeno, eu sou o magnífico, eu sou o extraordinário, e de repente está comendo capim. Salmo 101, verso 5, 2 Crônicas 26 e 16. Sejamos atentos, pois a palavra de Deus nos mostra que a soberba nos cega. Leia para terminar 1 Timóteo capítulo 3, verso 6 e 1 Timóteo 6 e 4, e assim encerra. Nos afasta de Deus e traz a ruína. Para encerrar, 1 Timóteo 3, 6 e 1 Timóteo 6 e 4. Não é óbvio para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. 6:4. É soberbo e nada sábio, mas devia ser tendo questões e contextos de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e muitas suspeitas. Amém. Que Deus abençoe. Que essa lição possa ter servido para a tua edificação espiritual e para um breve lembrete. Ó irmão, não vai comer capim não, vai adorar a Deus com as mãozinhas levantadas, porque é melhor, tá? Não vai comer capim não, seja o
humilde na presença de Deus. Graças a Deus por essa boa palavra. Deus continua abençoando